Eu te garanto, não existe ninguém aqui mais feliz do que eu. Vocês vão ter que sofrer, mas eu estou feliz. Mesmo com calor, mesmo sem luz, mesmo com barulho, eu estou feliz. Né? Como foi já falado várias vezes, esta congregação no centro, na verdade, começou em 1986. A gente não tinha prédio, a gente alugava o auditório da Faculdade de Ciências Econômicas na rua Curitiba, por 3 anos. Mas o problema é que, de vez em quando, o zelador lá queria viajar, visitar a filha no Rio, e às vezes nem avisava a gente chegava lá, a porta estava trancada, e a gente tinha que reunir na rua, ou em praça pública, no sol quente, na chuva, já aconteceu várias vezes, ou mesmo quando avisava, a gente tinha que procurar outro lugar em cima da hora, então foi complicado. Mas depois, em 86, em julho de 86, Deus nos graciou com este local, mas não era tão bacana não, era um galpão com asfalto aqui no chão e tinha um vasozinho ali, lá no fundo só para esse tantão de gente, né? E um calor, porque esse telhado é maravilhoso, esse é um telhado com isolamento térmico e acústico, mas antes era telha de zinco, só uma chapa de metal, e quando chovia a gente não escutava nada, parecia os anjos batendo palmas, né? E o calor aqui que o Davi do Edson, um culto aqui até desmaiou aqui. Estava tão quente aqui. Mas, né, tava difícil. Mas reunimos assim por 2 anos nesse calor. E cadeiras a gente colocava aqui, depois guardava. Então, aqui hoje está maravilhoso. Mesmo com toda dificuldade, né? Muito bom. E é interessante o que eu tenho preparado para compartilhar com os irmãos, tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. Na verdade, ninguém gosta de mudanças, pelo menos quando eu não tenho voz sobre o que está mudando, né? Quando os outros tomam decisões, ou a situação que acontece, e há uma mudança, né? Às vezes você já foi noivo, noiva, e seu pretendente ou a pretendente resolveu não casar com você. Aí você ficou arrasado. Não, mas já comprei os móveis, já tem um lugar e tanta coisa, já mandamos convite e tudo. Aí foi uma mudança muito radical na sua vida. Ou talvez foi seu plano de aposentar, mas o governo mudou alguma lei, agora não dá com a sua idade para aposentar, ou a quantia não vai permitir que você puder parar de trabalhar e precisa continuar, por causa de mudanças não culpa sua, não decisão sua. Ou talvez você conseguiu juntar um dinheiro para dar uma entrada num imóvel seu, e com muita luta, com muito esforço, e deu uma entrada no imóvel, mas depois de poucos pagamentos, prestações, você foi mandado embora, ou sua empresa fechou, e agora você não tem como pagar as prestações e vai perder tudo que você já investiu até agora. Mudanças, decisões que ficam além do seu poder, do seu controle, né? Às vezes você já foi numa viagem, está no ônibus e há um acidente lá na frente, você fica horas e horas na estrada, no sol quente, tumultuado, nem lugar direito para ir no banheiro, nada para comer, e você está lá na autoestrada por causa de uma mudança que você não teve como saber que ia acontecer. Na aula de crescimento espiritual, o Léo falou sobre esse acidente aéreo, que o povo saiu com muita festa, muita alegria para competir um partido, né, final do sul-americano. Era uma coisa assim, o mundo todo estava de olho nesse campeonato, nesse jogo, e foi pessoas, tinha nada a ver às vezes com o jogo, mas conseguiu uma vaga no avião, e agora essas famílias arrasadas, destruídas, e sem ter uma participação nem nada, coisas que aconteceram fora do seu alcance, né? Ou às vezes você já recebeu de um médico uma palavra, infelizmente tem nada mais que podemos fazer por você. Nada que podemos fazer. Já fizemos de tudo, agora é só Deus.
decisões, mudanças que você não tem como participar, não tem nada a ver com você, mas você tem que lidar com essas mudanças. Então, eu quero que a gente leia aqui em Lucas capítulo 1 sobre uma mudança radical na vida de um casal. Um casal que estava levando sua vida, que sim, servindo a Deus e tudo, mas tinha planos específicos sobre casamento, e agora Deus vai colocar um desafio na vida deste casal. Lucas capítulo 1, a partir de verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. E quando vocês estão procurando, eu só quero avisar que esse informativo é maravilhoso. Anos que temos esse informativo, tem muito trabalho, mas hoje tem um erro muito grave aqui nesse informativo. Porque hoje é o aniversário do José Leão, 73 anos, e não consta aqui. Então, não deixe de dar um abraço no José Leão. Ele está por aqui, em algum lugar. Deve estar trazendo essa água aqui, deve ser ele que trouxe a água aqui, né? Ok, Lucas capítulo 1, verso 26. Estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Então, a ideia aqui é que hoje em dia a gente fica noivos, né? Mas ainda se até o dia do casamento, se precisar desmanchar, acontece. Mas nessa época, se contratou o casamento, se ficou noivos, é a mesma coisa de ser casado, né? Menos que não vai viver junto ainda, até ter a cerimônia de casamento. Mas José e Maria estavam contratados, né? Até hoje em Israel. Casamento é por contrato, e advogado faz os papelada, e eles colocam lá, estipula um valor a ser pago se uma das partes desistem, né? Então é um contrato. Então Maria e José estavam fechados, eles iam casar. Verso 28. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Verso 29. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi antepassado dele, o rei Davi. Verso 33. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Verso 34. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Dizia que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Verso 37. Presta atenção. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que acontece comigo o que o Senhor acaba de me dizer. E o anjo foi embora. Obviamente, é uma situação muito complicada para a própria Maria. Como eu vou contar isso para o meu noivo e para o próprio José? Como eu vou contar isso para a minha família? E a Bíblia diz que José era um homem justo, um homem temente a Deus. E ele não queria punir Maria, porque até então o anjo não tinha anunciado a ele sobre os planos de Deus. Então ele queria separar dela até de uma forma graciosa, educada, assim, para não machucar a Maria, mas
Mas aí Deus revelou para ele o plano dele, o casal aceitou a vontade de Deus, aceitou uma grande mudança na sua vida. Agora é complicada, porque como que eles vão conviver com isso o resto da vida? Mas tinha que ser feito dessa forma. Foi profetizado em Isaías 14 sobre o nascimento do Salvador de uma virgem, né? O nascimento, o local, o como levaria a sua vida, como seria a sua morte, tudo isso tinha que ser cumprido. E um casal disposto a aceitar essas mudanças de Deus. Agora, em nossa vida não é diferente. Não é fácil mudanças, especialmente quando a gente não tem dizer, né, naquilo que está acontecendo conosco. Né? Às vezes uma mudança é importante, né? Nós podemos ver o caso da vida de José. Os irmãos maltrataram ele, venderam ele como escravo, foi para o Egito, mas lá Deus estava desenvolvendo o seu plano para o Israel. Então, apesar que mudanças de planos nem são sempre muito agradáveis, mas se a gente deixar, podem ser úteis para o reino de Deus. Então, por isso eu quero compartilhar com os irmãos 5 maneiras que nós devemos lidar com mudanças em nossas vidas. A primeira maneira é que devemos entender que vai haver mudanças. Vai haver. Né? O pai, a mãe têm planos para os filhos, mas os filhos têm cabeça, têm vida, têm vontades, têm influências, têm dons diferentes. Vai haver mudanças, vai haver planos que talvez não vão ser do nosso jeito. Né? Eu e Rebeca, nós casamos há quase 40 anos atrás, 1977. E a gente tinha plano, depois do casamento, e a gente passa numa cidade, passa a primeira noite lá, e depois ia viajar até chegar de volta no grande estado de Ohio. Só que passamos a primeira noite no hotel, lá numa outra cidade próxima, onde que a Rebeca tinha feito as reservas, porque eu morava em Ohio. Mas depois daquela cidade, nós fomos saindo de carro, queríamos conhecer umas grandes montanhas lá de Tennessee, e fomos parando de hotel parecendo Maria José, em lugar nenhum tinha vaga. Então passamos a segunda noite da nossa lua de mel, dormindo no carro no posto de gasolina. Não muito romântico, não. Foi uma mudança de plano, não tive como evitar isso, mas Deus nos abençoou e chegamos em Ohio. Mas a realidade é que vai haver essas mudanças. Mas o que acontece? Como hoje, não foi plano de ninguém de ter falta de luz aqui. E o tempo todo eu estou orando durante o culto, que na hora da pregação acaba a música. Você também estava orando? Deus, por enquanto não estou vendo nada não. Segura a mão aí, gente. Mas, como acho que foi o Maurício que reparou que, né, Samir saiu daqui, buscou o som, né, outros irmãos pegaram os bancos, trouxeram para cá, outro irmão tirou a água, e cada um vai fazendo um sacrifício. Não foi planejado isso, mas tudo isso foi feito para a glória de Deus. Né? Mudança não precisa atrapalhar a sua vida espiritual, não precisa atrapalhar seu ministério. Às vezes abre uma porta para você servir, uma porta que não era esperada, mas é uma forma que você pode honrar e glorificar a Deus. A segunda maneira que devemos encarar essas mudanças é que, com mudanças, certamente virão sacrifícios. Olha Maria e José, era um sacrifício para aceitar esse desafio de Deus, essa missão de Deus. Problemas de família, problemas com a sociedade, mas não só isso. Agora Maria e José tem que vir quase em torno de 110 quilômetros lá de Nazaré para Belém, para obedecer ao governo, mas ela está grávida agora, uma viagem muito longa, não sei quanto, talvez levou uns 10, 15 dias, não sei quanto tempo, mas chegou lá, logo deu à luz a Jesus, né? Agora, depois disso, outro sacrifício, por ser o próximo rei de Israel, Jesus Cristo, Deus o avisou José e Maria que tinha que viajar agora para o Egito, e muito mais longe ainda, uma terra que eles não conheciam, onde que o povo falava uma língua que eles não sabiam falar, o perigo na viagem, e não tinha posto de gasolina para parar, abastecer, o BH, supermercado BH para comprar as coisas, era complicado.
Então, com mudanças, às vezes vem um sacrifício, né? Às vezes você está no seu trabalho, está na hora do almoço, está morto de fome, mas chega um colega de trabalho lá com um problema, precisando compartilhar, precisando de conselho, uma ajuda, e você... então, como é que é? O que está acontecendo? Você deixa de almoçar, você faz um jejum em prol do reino de Deus. É um sacrifício, não foi seu plano, não foi seu propósito, mas Deus abriu essa porta e você está servindo, né? A terceira maneira, devemos encarar as mudanças, é que o mundo não é perfeito. Este mundo não é o nosso lugar, não é o céu. Talvez se fosse, a gente não tinha interesse em buscar Deus. Talvez a gente não teria interesse em estar nos céus, se tudo aqui fosse perfeito, né? Como eu tinha falado do nosso lua de mel, segunda noite, dormindo no carro, tudo desajeitado, no meio do verão, lá no Tennessee, era complicado. Mas Rebeca não fica jogando minha cara, mas minha vida está arrasada. Há 40 anos atrás, eu sempre quis um lua de mel digno, bacana, sonhei. Eu, Gates, você é um fracasso e tudo. Não, mas acontece desse jeito. A gente entende, a vida não é perfeita, né? Como o culto de hoje, sem luz, sem o conforto do ar-condicionado, o melhor acústica e tudo, mas Deus está nos abençoando assim mesmo, né? Então, é muito importante que a gente lembre que esse mundo não é perfeito, né? Uma vez, no livro de Marcos, capítulo 6, você pode ler sobre Jesus, os seus discípulos, ele tinha enviado os apóstolos para uma missão, e quando eles voltam, eles estavam tão cansados, eles não tinham tempo nem para descansar e comer. Então, Jesus chamou os apóstolos, vão para o outro lado do Mar da Galileia para a gente descansar. Então eles iam lá para descansar, alimentar e comer, passar um tempo lá com Jesus. Mas quando eles chegaram lá, o povo tinha ficado sabendo que eles iam para lá. Então correram, antes de Jesus, os apóstolos chegaram lá, o povo, 5.000 homens, estava esperando Jesus, querendo ouvir a palavra. Então Jesus prega a palavra. Não era o plano dele, não era o plano para os apóstolos, mas ele fez assim mesmo. E depois eles tinham que comer aquele povo. E Deus então multiplicou 2 peixes e 5 pães, alimentou aquela multidão toda, todo mundo comeu bem. Então, essa vida não é perfeita, mas quando acontece uma mudança, há uma porta para servir. A quarta fato que temos que fazer quando passamos por algum problema é que devemos olhar essas mudanças como uma oportunidade de orar a Deus. Orar. Porque quando não é algo planejado, a gente fica tudo desprevenido, né? O que nós vamos fazer? Como que vai ser feito? Ficamos aflitos, mas é justamente nessa hora que Deus te deu o privilégio de chegar diante dele, lançar todas as suas ansiedades, confiar nele, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Então é uma hora maravilhosa para a gente lembrar de Deus, de orar, de colocar a nossa situação em nossas vidas diante dele. E a última coisa que devemos lembrar na hora de qualquer mudança em nossas vidas é que temos que colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Como a própria Maria, em verso 38, ela diz, olha, eu sou uma serva de Deus, seja feita a tua vontade. Então que nós possamos ter essa mesma atitude da Maria. O Senhor, eu não sei como eu vou fazer, Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, Senhor, mas eu vou confiar no Senhor. O próprio Jó, atualmente estou lecionando sobre a vida de Jó lá na igreja lá em Tennessee. E é incrível como esse homem sofreu, mas perdeu família, perdeu todos os seus bens, perdeu sua saúde. Ele não está entendendo, ele não leu o próprio livro de Jó. Ele não sabe porque está sofrendo. E Deus está usando Jó como um troféu da fidelidade, mostrando para o diabo, para o mundo e para as gerações até hoje, a diferença que Deus faz em nossas vidas. Verso 37 aqui em Lucas capítulo 1 diz, para Deus nada é impossível. E Deus pode usar você também, para honrar a vontade dEle, para glorificar o nome dEle, se você guardar realmente estas realidades em nossas vidas. Nós vamos ficar de pé agora. Se você tem uma necessidade espiritual, venha enquanto nós cantamos.